Era uma noite fria e silenciosa em uma cidade repleta de luzes cintilantes e ruas movimentadas. O céu, obscurecido por nuvens pesadas, parecia esconder qualquer vestígio de esperança, como se a própria escuridão tivesse sido tomada por um sentimento de agonia. No topo de um prédio imponente, uma figura solitária observava a cidade abaixo, seu olhar distante, perdido em pensamentos confusos e desejos não resolvidos. Ela era Lyra, uma anja caída, banida do paraíso por sua curiosidade excessiva e seus atos impuros. Há muito tempo, ela havia sido uma das guardiãs mais respeitadas, com asas douradas e uma beleza etérea que refletia a luz celestial. Mas a dor de não poder mais voar, a perda do toque divino e a solidão de sua existência terrestre a haviam transformado. Lyra havia sido enviada à Terra para observar os mortais, mas o que começou como uma missão de vigilância rapidamente se transformou em uma busca incessante por algo que ela não conseguia identificar. A atração pela humanidade a chamava. Naquela noite, em particular, algo a havia atraído. Ele estava lá, entre a multidão, inconsciente de sua presença, mas irresistível para ela. Seu nome era Jack Carter, um homem de aparência comum, mas com uma energia que a fazia sentir-se viva. Lyra observava-o de longe, sentindo a pulsação de seu coração acelerar cada vez que ele se aproximava de uma esquina, de uma loja ou de uma praça. Ela o seguia como uma sombra, incapaz de evitar a atração que o seu corpo e alma sentiam por ele. Depois de algum tempo, Jack entrou em um bar. Lyra, movida por uma força que não podia controlar, seguiu para dentro, escondendo-se nas sombras enquanto ele se acomodava em uma mesa. O bar estava repleto de pessoas, mas Lyra só focava em Jack. Finalmente, após alguns minutos, Jack olhou diretamente para onde ela estava, seus olhos se encontrando com os de Lyra. Havia algo ali, algo profundo, algo que fez o corpo da anja estremecer. Ela nunca havia experimentado algo assim antes. Olá, você está sozinha aqui? Sua voz foi como música para Lyra, suave, mas cheia de mistério. Era como se ele soubesse exatamente quem ela era, mesmo sem tê-la visto antes. Lyra, tomada por uma sensação de vulnerabilidade, se aproximou dele. Não, estou acompanhada apenas de meus próprios pensamentos, respondeu ela, sua voz baixa, carregada de uma sensualidade que ela mal reconhecia em si mesma. Jack riu suavemente e indicou o banco vazio à sua frente. Então, que tal compartilhá-los comigo? Lyra hesitou por um momento, mas o olhar dele a envolveu de tal maneira que não pôde mais negar. Ela se sentou ao lado dele, os corpos tão próximos que a energia entre eles parecia palpável. Eles conversaram por horas, suas palavras flutuando entre o íntimo e o provocante, como se ambos soubessem exatamente o que estavam fazendo, mesmo sem falarem abertamente sobre isso. Lyra brincava com ele de maneira sutil, testando seus limites. Mas, no fundo, ela sabia que havia algo mais profundo. Ela não era apenas uma mulher sedutora em busca de prazer. Ela era uma anja caída, uma entidade divina que havia sido enviada à Terra para uma missão que agora parecia irrelevante. Quando finalmente se levantaram para sair, Lyra o conduziu pelas ruas escuras, até um hotel discreto, onde os dois desapareceriam para o mundo, em busca de um prazer proibido, algo que ela sabia que não poderia ser perdoado. Dentro do quarto, Lyra se entregou ao prazer como nunca antes. Jack a possuía com uma paixão que parecia ir além do físico, uma entrega que a fazia sentir-se viva de uma maneira que ela não sabia ser possível. Naquela noite, a anja caída se entregou completamente ao desejo, a rendição de seu corpo e alma a Jack sendo a última coisa que restava de sua inocência. Mas, por fim, ela soubera que, ao se perder naquele prazer mortal, ela havia encontrado a verdadeira liberdade.